Todo mundo achou? Diga amém. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem, se alegrem muito. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete na vida dos outros, em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristianos, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, irmãos? Amados, certamente nós procuramos compartilhar com as pessoas de seus momentos bons e felizes. Não é assim? Teve festa, a gente está no meio. A gente quer alegria. A gente quer estar aonde a vitória aconteceu, aonde a festa está acontecendo. A gente tem essa tendência de querer compartilhar momentos bons, felizes. Mas aqui no texto, somos chamados a ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, sofremos pela causa de Cristo. O evangelho do modernismo anula qualquer que seja o sofrimento cristão, alegando que pelo fato de sermos de Deus, viveremos uma vida sem lutas, sem privações, sem provações, sem batalhas. Porém, Pedro nos mostra que a realidade não é bem assim. Amém, queridos? O que nós vimos aqui nesse texto é que Pedro nos mostra que, como igreja, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Não é que o sofrimento de Cristo esteja incompleto e nós estejamos completando o sofrimento dele. O que o apóstolo quer dizer é que por causa de Cristo nós estamos sofrendo. Por exemplo, lá na ilha de Patmos, João tem a revelação do Apocalipse, aquele poder, aquela manifestação do Senhor em glória. Mas o que é que João vai dizer? Que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, ou seja, ele estava ali por causa de Cristo. Ele estava padecendo por causa de Cristo. Segundo a tradição, havia sido lançado em um tonel de óleo fervente, mas Deus, poupando a sua vida de forma milagrosa, o tirou de lá. E tão grande foi o milagre que os homens não ousaram mais tentar contra a vida de João, desterrando ele para aquela ilha. Mas ele foi para a ilha, ele foi preso, ele foi perseguido por causa da palavra de Cristo. Então, desta forma, Pedro já vai nos dizer: seja você quem for dentro da igreja,
a posição eclesiástica que você estiver dentro da igreja. Se você tem 20, 30 anos ou é um novo convertido, você é um participante dos sofrimentos de Cristo. Ninguém vai ficar alheio ou fora disso. Todos nós seremos e somos participantes desse sofrimento. No versículo 12, como nós lemos aqui, deixa eu só recapitular com você. Pedro, ele vai dizer justamente, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro fala de uma ardente provação e que esta provação não deveria ser estranha aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma provação, queridos, nenhuma luta pode nos parecer estranho, a não ser que a gente entrou na igreja por meio do evangelho da facilidade. Aquela pregação do evangelho que eu falei aqui, modernismo, aonde as pessoas dizem que você venha para a igreja para ser um vencedor, que nada de mal vai te acontecer, que a tua vida só vai prosperar, que vai ser flores, 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 que você não vai ter nenhuma dor, porque você agora é de Deus. As pessoas que vêm por meio desta pregação, estas sim podem começar a achar estranho as lutas que vêm sobre a vida dela. Mas a gente percebe que em todo tempo, a começar por Jesus, ele nunca disse que seria dessa forma. Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus falando, que nós neste mundo, nós teríamos aflições. João 16, 33. Ele disse, tem de bom ânimo. Neste mundo nós teremos aflições. Se tem uma coisa que não é estranha na vida de crente, é luta. Se tem uma coisa que não pode ser estranha na minha e na sua vida, é perseguição. Todo mundo que veio para Cristo precisa entender que uma hora ou outra a gente vai estar se batendo com uma perseguição, com uma luta, com uma injúria. Porque nós sabemos que existe essa batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas, e esse reino de treva vem sobre nós, não trazendo às vezes diretamente, mas através de pessoas, usando pessoas, e você é agredida, injuriada simplesmente por ser de Cristo, perseguida por ser de Cristo, porque você está na contramão do mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,12, e ele vai dizer que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo será perseguido. É aquilo que a gente sempre diz, irmãos, se você é crente e você não passa perseguição, você não tem privação, você não sofre injúria, alguma coisa está errada. Isso sim a gente deveria estranhar. Às vezes quando a minha vida está muito boa, ninguém está se levantando contra mim, o diabo não está mandando lá uns dados inflamados, aí que eu começo a questionar. Eu digo, rapaz, está muito calmo o negócio. Esse negócio está muito calmo, não estou vendo luta, não estou vendo perseguição, está todo mundo gostando de mim. Rapaz, vou começar a orar mais. Estranho na nossa vida é justamente a ausência de luta. Porque se tem uma coisa certa na vida do crente, se chama lutas e perseguições. Simplesmente porque você está na contramão do mundo. Em terra de ladrão, quem não presta é honesto. Não é assim, irmãos? Então você é luz. E como luz, você está brilhando no mundo de trevas. Então as trevas se incomodam com a luz que brilha através da sua vida. E esse incômodo faz com que esta treva se levante contra você.
E Pedro está dizendo para os irmãos: olha, vai vir aí uma ardente provação para vocês. Vocês vão passar por um período de luta ferrenha, mas não se preocupem, né? Não tenha como estranho, porque é mais uma luta que virá sobre vocês. Agora, eu quero dizer para você, meu irmão, que todas as lutas que vierem, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, mas Deus as livra de todas. Amém, queridos? Então, é fato que a vida do crente é feita de lutas, mas é justamente essas lutas que nos proporciona provar a vitória de Deus na nossa vida. Deus permite que a gente entre em fornalhas, em covas de leões. Deus permite que a gente entre em batalhas terríveis. Mas saiba de uma coisa: em todas elas, Deus entra com você. E Ele permite que isso aconteça justamente para te aperfeiçoar, para deixar você mais crente, para fazer com que você cresça mais na presença dEle e veja o poder que Ele tem para manifestar na sua vida. Amém, queridos? Então Pedro está dizendo: não tenha como estranha essa provação, porque é certo que isso sempre nos virá. Ainda no versículo 13, Pedro exorta os irmãos a se alegrarem, mesmo no meio deste fogo, pois aqueles que eram participantes dos seus sofrimentos, também serão participantes da sua glória. Você que está no meio da luta, você que está nessa batalha, você que está no meio dessa perseguição, e às vezes você fica dizendo: mas Jesus, por que tudo isso? Eu só tenho feito bem, eu tenho orado pelas pessoas. Você que está no meio dessa situação, a Bíblia diz: se alegre, exulte no Senhor, por estar passando no meio desse fogo, está passando por meio dessa luta como participante do sofrimento de Cristo, porque você que agora participa do sofrimento dele, você também participará da glória dele. Nós que participamos agora do sofrimento, participamos da morte. E nós que participamos da morte, também participamos da ressurreição. E nós que participamos da ressurreição dele, participamos da glória dele. Então, irmãos, a gente não pode querer apenas participar das coisas, digamos assim, favoráveis que Cristo tem para nós e nos abdicar do sofrimento. Evangelho é vitória, Evangelho é paz, Evangelho é glória, mas Evangelho também é perca, Evangelho é sofrimento, Evangelho é luta. A gente tem que pegar o pacote todo. Mas você que está sendo participante do sofrimento dele, alegre-se no Senhor, porque você também será participante da glória dele. Quem é que vai contemplar a glória do Senhor, irmãos? É quem está sofrendo agora pelo nome dele. Quem é que vai provar dessa glória? Quem é que vai ver a sua manifestação? Quem é que vai viver para todo sempre com ele? Quem é que vai andar, como diz as Escrituras, em ruas de ouro na presença do Senhor? É essas pessoas que agora padecem por amor do nome de Jesus. Às vezes as pessoas dizem: mas rapaz, quando tu não era crente, tu não era assim não. Tu não passava por isso não. Depois que você aceitou Jesus, estás passando por cada coisa, aí você se alegre. É porque você diz: essas coisas que eu estou perdendo agora, é para ganhar lá no céu. Sofra o que tiver que sofrer por Cristo aqui, porque existe uma glória a ser revelada para você lá no céu. Aqui é o lugar de nós sermos participantes do seu sofrimento, porque a Bíblia diz que quando formos arrebatados, nós seremos participantes da glória dele. Então Pedro disse: não abaixe sua cabeça, não murmure, não se entristeça, não coloque sua Bíblia de lado, não diga que não vai mais para a igreja,
não blasfeme. Ao contrário, a Bíblia diz que 2 irmãos nossos estavam vivenciando isso, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam ali participando dos sofrimentos de Cristo, porque Paulo não estava sendo preso porque era assassino, Silas não estava sendo preso porque roubou, eles não estavam ali em cadeias porque tinham falado da vida do rei, de fulano, de ciclano, ou tinha feito alguma confusão na cidade por meio de brigas. Eles estavam ali porque estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam ali porque eles estavam invadindo o inferno, destronando ali partes do inferno com a palavra de Deus, fazendo com que as trevas fossem dissipadas pela luz de Cristo. E aí as pessoas prenderam eles, justamente porque eles estavam sendo luz. E aí quando eles vão lá para a cadeia, vocês veem que eles entendem que são verdadeiramente participantes do sofrimento de Cristo, porque eles não murmuram, eles não questionam a Deus, eles não ficam avaliando a sua vida antes e depois de Cristo. Ao contrário, eles começam a orar, eles começam a falar com Deus, eles começam ali a ter um relacionamento com Deus através de um diálogo, de uma oração, e em forma de gratidão, eles começam a louvar a Deus dentro daquela cadeia e começam a adorar o Senhor, porque entenderam que no meio do sofrimento o crente tem que levantar a cabeça e se alegrar, porque ele sabe que está passando aquilo não por causa dos seus erros, mas porque Deus está se manifestando através da vida dele, e a luz que brilha através da vida dele está incomodando quem está nas trevas. Em vez de abaixar a cabeça, comece a cantar, louve a Deus, adore o Senhor, exalte a Ele, meu querido. É o que Pedro está dizendo aos irmãos. Se alegre, você que chora agora, se alegre, você que está padecendo agora, se alegre, você que está sendo injuriado, difamado, você que está sendo perseguido, porque você que está passando isso por Cristo, tenha certeza que há um céu reservado para você gozar das delícias e das maravilhas do Senhor para todo sempre. No versículo 14 ao 16, Pedro, ele vai mostrar que o sofrimento cristão não é uma marca do pecado, e sim um selo do Espírito, pois não devemos nos envergonhar, mas ao contrário, devemos louvar a Deus por sermos chamados de cristãos, cristianos. Jó, ele passou por esse problema. Os amigos de Jó, quando chegaram diante dele, que viram a situação de Jó, disseram logo: Jó está em pecado. Jó confessa, Jó admite, e Jó completamente inocente. Então, às vezes as pessoas têm uma tendência de achar que o fato de nós estarmos passando por algumas privações, algumas lutas, é porque nós estamos em algum pecado, estamos fazendo alguma coisa errada. Porque se nós estivéssemos fazendo o que era certo diante de Deus, a gente não estaria desempregado, a gente não estaria sendo injuriado, nós não estaríamos sendo perseguidos. Então, se nós estamos, é porque tem alguma coisa errada, e Pedro está dizendo aqui que não é assim. O sofrimento cristão não é, irmãos, uma marca do pecado. Você pode estar muito bem com Deus, mas você não vai ser privado de ser participante do sofrimento dele, porque Ele, sendo o Senhor, o Mestre, foi perseguido, quanto mais nós. Ele mesmo diz que, assim como Ele, em Mateus 5, 11 e 12, foi perseguido, assim como o Senhor foi perseguido, nós também seremos. Então, queridos,
a gente tem que entender que o sofrimento que nós passamos, a luta que nós passamos, não é porque estejamos errados em pecados, mas é justamente porque nós estamos servindo a Deus com integridade. E aí, por causa disso, a gente passa por esses momentos até terríveis e dolorosos. Não estamos isentos disso. Mas como eu disse aqui, se alegre, porque em todas as lutas que você estiver, você tem uma certeza: Deus está com você. E a gente sabe que Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele permite acontecer na minha e na sua vida. O mesmo Jó, lá na frente, ele vai dizer: antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém, queridos? Você nunca sai de um processo que Deus permite você entrar da mesma forma. Mas o contrário, se você passa esse processo confiante, se alegrando e regozijado em Deus, por estar vivenciando aquilo por causa dele, você vai sair desse processo aperfeiçoado, porque o fogo é aquele que purifica, que aperfeiçoa. Ele pega o metal e ele dá o brilho, ele purifica, ele torna aquele metal mais puro. Da mesma forma é o fogo na vida do crente. Nenhum fogo de provação vem para nos destruir, irmãos. Nenhum fogo de provação vem para nos fazer derreter e desaparecer, mas ao contrário, é só para nos purificar e nos aperfeiçoar, e saímos dali ainda mais valorizados. O fogo que Deus permite, que às vezes o inimigo pensa até que é para nos deteriorar, é só para tirar o que não agrada a Deus, as impurezas, e você está lá como um bambu, se arriando, mas é só para voltar mais forte. Não é assim, queridos? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o sofrimento não é resultado de pecado. Todos nós passaremos e seremos participantes. Ainda ele vai falar no versículo 17 ao 19, que o julgamento já é chegado e começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, o que será daqueles que estão recusando o Evangelho? A Bíblia diz aqui que o justo será salvo por um triz. Se o justo é salvo por um triz, o que dirá do injusto? Eu sempre costumo dizer, queridos, que a salvação é a gente matar um leão por dia. Nós chegamos na igreja e nós devemos entender que quando Jesus diz que o caminho é estreito, Ele está falando a verdade. Quando Jesus diz que a porta é estreita, Ele está falando a verdade. Em nenhum momento Jesus nunca iludiu ninguém. Em outras palavras, Ele estava dizendo: viver em mim não é fácil. Viver em mim é um caminho espinhoso. A gente é uma luta contínua. A porta do mundo é larga, o caminho é espaçoso, de muitas facilidades. As pessoas entram sem até precisar encostar uma na outra, de tanto espaço que tem. Uma vida regada, tranquila, perturbada, mas segundo os padrões do mundo, maravilhosa. Enquanto o caminho da igreja é um caminho apertado, espinhoso, de uma porta estreita, porque Jesus está nos mostrando que esta caminhada da fé não é fácil. Essa caminhada da fé exige renúncias, exige busca,
exige dedicação da minha e da sua parte, exige que nós tenhamos uma postura de realmente querer ir até o fim. É por isso que Apocalipse vai dizer que ser fiel até a morte. Você começou no caminho, você agora tem que ter no seu coração o propósito de ir até o fim. Independente do que você tenha que viver, independente do que você tenha que passar, independente do que você tenha que atravessar, você quer chegar até o fim, ser fiel até a sua morte. E aí a Bíblia diz: dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, a gente precisa entender que não é fácil. Mas como eu disse para vocês, nesse caminho também de tanta dificuldade, Jesus, com a sua graça, vai nos capacitando a chegarmos no nosso destino, que é a eternidade. Mas o ímpio, que não passa por essa luta da fé, que não tem que arregaçar as mangas e buscar em Deus uma vida de santidade, porque santidade para eles não faz sentido. Pedro vai dizer: estão perdidos, caminhando para o inferno. A gente olha para aquele texto do rico e Lázaro, a gente tem mais ou menos essa significância. Um está lá gozando dos prazeres dessa vida, comendo, dormindo, na maior tranquilidade, dando ordens e vivendo na maior paz e alegria, enquanto o outro está lá sofrendo. E a Bíblia diz que quando ambos morrem, as coisas se invertem. Esse mesmo rico, que aqui na terra não estava nem aí para a lei de Moisés, que não estava nem aí para Deus, ele diz assim: permite que ele pelo menos molhe o dedo em água e me toque a língua. Ou então que eu desça e avise aos meus irmãos do que eu estou vivenciando aqui. Então, queridos, o que nós devemos entender é que a vida sem essa busca pela santidade, essa vida piedosa em Cristo, é uma vida que aparentemente está dando aí uma tranquilidade e uma vida fácil e maravilhosa, mas o final dela é o inferno. Se está difícil para a gente que está aqui lutando para permanecer em Cristo, imagine para quem nem quer saber de Cristo. Se a gente, como a Bíblia diz, né, que o céu é tomado à força. Se a gente está aqui, lutando dia após dia para ser fiel a Cristo, se a gente está aqui lutando dia após dia para permanecer na presença do Senhor, tropeça e cai e se levanta e pede perdão e confessa o pecado e deixa o pecado, aí depois erra, aí pede perdão a Deus e muda e vai pedindo: Senhor me transforma, Senhor me transforma, e nessa agonia toda a gente vai perseverando e andando no caminho. Está difícil. Imagina para quem está mergulhado no pecado. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz: saia do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quantos irmãos nossos não ficaram pelo caminho? Pregadores, cantores, irmãos que estavam sempre na igreja e hoje a gente encontra em bares, a gente encontra em prostíbulos, a gente encontra jogado por causa das drogas, estiveram caminhando, mas não perseveraram, não se deleitaram em Cristo, mas abandonaram, naufragaram na fé, como diz a própria palavra de Deus. Então nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem ainda nos sustentado, mas que não é fácil. Não é fácil. Agora, se não é fácil para a gente chegar no céu, imagine para quem nunca confiou a sua vida a Cristo, nunca quis viver uma vida em Cristo. E a Bíblia vai terminar, irmãos, aqui em Pedro, dizendo que quem sofre, é com você que ele está falando, viu? Quem sofre, versículo 19, de acordo com a vontade de Deus, deve confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar
o bem. Você que está sofrendo, você que é participante do sofrimento de Cristo, que padece por causa do amor a Cristo, confie a sua vida a Cristo. É o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, eu estou passando o que estou passando aqui, por causa de ti, Senhor, por causa da tua palavra. E se eu tenho que passar por isso para te agradar, que eu passe, que eu, através da minha vida, Senhor, e através do que eu esteja passando, eu venha glorificar a ti, porque eu sei que o Senhor passou muito mais por causa de mim. O Senhor entregou a sua vida sendo Deus. O Senhor se tornou homem e morreu em meu lugar. Então, a minha vida, Senhor, está em tuas mãos. Eu sei que o diabo não vai me destruir, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, Senhor, no meio dessa luta, eu confio a minha vida a ti. No meio desse desemprego, no meio dessa provação, no meio dessa perseguição, a minha vida está confiada a Deus. Confie a sua vida a Deus. As pessoas poderão te abandonar todas, mas Deus nunca te abandonará. Como diz a palavra, ainda que uma mãe que amamenta o filho viesse a fazer isso, eu, todavia, o Senhor, jamais faria. Confie a sua vida a Deus. Se eu tenho que passar, eu passarei, porque eu sei que o Senhor está passando comigo. Amém, irmãos? Então, com o tema de hoje, participantes do sofrimento de Cristo, a gente possa sair daqui com esta palavra. Se você estiver passando por alguma ardente provação, levante a sua cabeça e se alegre no Senhor, porque Deus está com você e você está incomodando as trevas. É prova que a sua luz está brilhando para a glória do nome do Senhor. Amém?